Olá amigos, me chamo Antônio Marcos e vocês estão no canal Antônio Cuteleiro. E esse vídeo de hoje é sobre como fazer uma faca usando apenas duas ferramentas. Um esmeril, que eu tenho aqui na oficina, que eu uso para afiar brocas, e uma furadeira de mão. É um vídeo com um amigo meu, um cuteleiro lá de Santa Luzia, Minas Gerais, Rei, um cuteleiro parceiraço aí também. Ele falou, pô Marcos, faz algo assim, e ele faz umas facas lá assim também, bem diferentes. Ele fez uma boia outro dia que eu fiquei apaixonado. É um cara muito gente boa. Aí ele falou, pô Marcos, faz um vídeo assim assado assim pro povo. E aí, pá, ele me deu essa ideia e eu resolvi fazer essa faca apenas usando o mínimo do mínimo das ferramentas. Eu já desenhei aqui, amigos, ó. É uma faquinha que eu vou usar para tudo, né? Vou usar ela para cortar uma cebola, descascar um alho, cortar um pedaço de carne, ir para um acampamento. Assim, o que eu posso falar? Desenhe um cabo com poucas curvas, porque se vocês fizerem um cabo muito complexo, vai dar um certo trabalho, mas não que seja impossível de fazer no esmeril, porque o esmeril é uma ferramenta que tem as suas limitações. Mas é possível também fazer belas facas usando um esmeril, tá certo amigos? Esse vídeo é para aqueles cuteleiros que querem ingressar, mas não tem ferramentas, enfim. Eu vou posicionar a câmera no esmeril. Eu fiz uma mesa, eu vou até soltar ela aqui para mostrar para vocês. Uma mesinha que a lixadeira de cinta acaba usando, né? Essa é bem simples. Eu acabo usando essa mesa para afiar brocas, dá uma olhada. Porque o que vai acontecer? Aqui está a mesa. Eu vou usar esse apoio para poder fazer um desbaste bonito aqui, ó, né? Esse contorno aqui. Que o certo seria usar uma esmerilhadeira para cortar, mas eu vou mostrar que dá para fazer com esmeril. Então eu vou prender essa mesa no meu esmeril e já volto para mostrar para vocês, tá certo? Ah, um detalhe, se estiverem gostando, deixem um like, se inscrevam no canal, meus irmãos. Então amigos, olha, a mesa já está presa aqui, aonde o meu esmeril também está preso. Eu usei um grampo C para prender esse sistema. Ele vai ser o meu guia aqui, ó, para poder fazer um desbaste bem uniforme, tá certo? Uma coisa, esse aço que eu estou usando é um aço 1070, você pode achar ele em qualquer loja de aço específico ou até no Mercado Livre. No Mercado Livre, se vocês tiverem algum problema, é só digitar lá, aço 1070, mas vocês também podem usar o aço 5160, que é um aço maravilhoso. Enfim, vou posicionar um pouco mais próximo e vamos ao que interessa. Então vamos lá. Olha aí amigos, olha o cabo como que eu estou conseguindo dar o contorno.
por cima também. Vou dar uma pausa aqui, amigos, para não ficar muito longo. Aí, amigos, ó. Em pouco tempo, ó, já fiz o contorno do cabo. Agora eu vou fazer o desbaste dessa parte toda aqui, tá certo? E depois nós vamos pro desbaste do gume da lâmina. Tá certo? Vou fazer mais uma pausa aí. E vamos embora.
aqui, ó. Então, amigos, olha, dá uma olhadinha. Vou tirar essa luva aqui que tá me atrapalhando. Dá uma olhada. Perfil, olha que faquinha sensacional. Ó, todo desbaste feito nesse rebolo aqui, ó. É óbvio, com a ajuda dessa mesa, mas essa aqui é muito tranquilo de fazer. Vocês podem usar aqui também essa parte aqui da lateral, né? Não só o topo aqui igual eu tô usando, né? Pode explorar todo o rebolo. Tá vendo, ó? Eu fiz esse desbaste, ó. Ficou show, né, galera? Agora eu vou pra parte de fazer o gume, né? Fazer o desbaste pra gerar um fio nessa lâmina, tá certo, amigos? Olá, amigos, então, ó. Como eu já tinha mostrado, né? Ó, a nossa lâmina já tá aqui toda com o esquadro dela pronto, né? Todo o perfil já feito aqui na nosso rebolo do esmeril. Eu tirei a nossa mesa agora, aquela nossa mesa que nós usamos para poder ter um guia para poder fazer esse desbaste bem alinhado. O que eu vou fazer agora? Na mão livre, que eu diria, porque não vai ter nada para escorar, eu vou só escorar meu braço aqui na minha barriga, né? Um avental. E eu vou, né? Eu vou passar assim, na linha reta, ó. Tá certo, ó? Você não vai passar assim, ó. Saindo assim. Porque se você sair assim, você vai fazer um desbaste maior aqui. E esse desbaste não vai seguir essa linha, tá certo, amigos? Então, ó. Eu vou passar, ó. Uma pra cá. Aí eu vou encostar meu braço esquerdo na minha barriga. E vou passar uma pra lá. Aí eu vou inverter. Uma pra cá. Uma pra cá. Tá certo, amigos? Tô calçando aqui a minha luva. E vamos lá. Pegar aqui o trem.
fazer uma pausa para não ficar chato e vou continuando desse jeito. Então, amigos, olha, agora o que eu vou fazer, ó, eu já consegui aqui uma linha, eu vou mudar o ângulo do desbaste, né, ó, eu vou passar, ó, com o meu braço aqui preso aqui no meu quadril, eu vou passar naquela, ele vai estar girando nessa direção, né, e eu vou passar naquela direção assim, ó, uma pra lá, uma pra cá. Isso aqui é só um jeito de tentar fazer um desbaste o mais igual possível dos dois lados e ganhar tempo, né? Usar todas as possibilidades no rebolo, tá certo? Vamos lá. Então, amigos, olha, são praticamente duas técnicas, né? Uma que você pode fazer desse jeito que eu te falei, né? Alternando, né? A outra
utilizando desta forma. As duas dão certo, tá certo? Eu estou mostrando aqui, aí vocês tentam e ver qual que vocês vão se adequar melhor, tá certo, amigos? Dá para mudar no meio da técnica. Agora eu mudei aqui, vocês podem mudar. Começa com uma, viu que não tá ficando legal, vai para outra. Achou que não tá legal? Pode voltar para outra anterior, tá certo? Eu vou fazer uma pausa e vou seguir fazendo o desbaste. Então, amigos, olha como é que ficou. Eu deixei aqui aproximadamente com 1 milímetro, 1,2 mm, para que não empene na hora que eu fizer a têmpera, que eu introduzir ela na forja e depois mergulhar ela no nosso óleo diesel. Fluido de freio, óleo de cozinha, óleo que você tiver em casa, tá certo? Pode ser fluido hidráulico, enfim, de direção hidráulica. O que eu vou fazer agora? Numa lixa manual, essas lixas de ferro, eu vou consertar essas imperfeições aqui antes de ir para a têmpera, tá certo? Porque o aço tá mole ainda, né? Depois da têmpera ele fica um pouco mais difícil de tá manuseando, mas mesmo assim nós temos que manusear ele depois da têmpera. É só para facilitar um pouco e mostrar para vocês como que eu dou uma melhorada aqui nessas falhas, né, que o esmeril causa. Mas enfim, a faca tá saindo. Vamos lá. Tá certo, amigos? Então, ó, vamos lá. Prendi aqui a minha faca com um grampo C, né, com uma madeira embaixo. Vou usar uma lixa grão 36. Por que 36? Porque ela é grossa e eu quero gastar o mais rápido possível para deixar o perfil todo alinhado. Mas ainda não estou na fase de acabamento, porque ainda vou fazer a têmpera, depois vou ter que afinar mais um pouco. Mas é só para deixar ela bem alinhadinha. E a lixa 36, ó, eu uso uma lima aqui embaixo. Eu vou adiantar o serviço, ó, tá certo? Ó. Vou invertendo, né? Vou. Vou fazer uma pausa e vou continuar. Aqui, ó, ficou tipo uma cova, né? Devido ser um rebolo redondo, então em alguns lugares ele deixa mais profundo. Mas com essa minha lima e essa lixa eu vou retificar. Seria como se fosse aquelas espátulas para poder tá passando massa corrida, sabe? Esse processo que eu estou fazendo aqui, ó, para alinhar. Por isso que é importante eu usar uma lixa grossa, tipo no caso essa que eu estou usando, o grão 36, porque o serviço rende, ó. Mais uma pausa. Então, amigos, olha, ainda tem uma pequena marca aqui que eu já vou tirar ela. Tá vendo? O lado de lá ainda falta eu consertar. Eu tô só no conserto desse lado. Tem que ter um pouco de paciência. Esse é um servicinho aqui, ó. Se for uma lâmina desse tamanho, vai levar uns de 10 a 15 minutos de cada lado para fazer essa retificação usando essas lixas, tá certo? Mas vamos lá, vou continuar aqui e já volto para mostrar para vocês. Então, amigos, olha como que ficou, né? Eu usei só, depois que eu saí do esmeril, essa lixa aqui de grão 36, né? Que foi essa minha lixa aqui que eu fui cortando com uma régua usando um estilete, cortando tiras, coloquei na minha lima, né? Dessa forma aqui, ó. E eu fui tirando todas aquelas imperfeições que o rebolo do esmeril deixou, tá certo, meus amigos? Essa está entre uma das partes mais importantes de fazer uma lâmina. Por quê? Ficou um desbaste chamado total flat, né? Que começa aqui, por exemplo, vai começar num ângulo zero quando eu fizer o fio e vai terminar
em 2,9 milímetros, 3 milímetros, que essa chapa era de 3 milímetros. E ela é nesse ângulo aqui, ó, né? Do menor para o maior, ela vai crescendo linearmente. É uma faca que tem um poder de penetração muito bom, corta bastante, então vai servir para um monte de coisas. Então o que eu posso falar para vocês? Como eu acredito que quem estiver fazendo nesse método é alguém que não vai ter todas as ferramentas, vai ter normalmente só um esmeril. Então, gente, não tenham pressa, façam com calma. Se cansou, guarda tudo. No dia seguinte ou quando você estiver inspirado, pegue e faz de novo, até deixar com esse acabamento. Porque o que vai acontecer agora? Eu vou fazer 3 furos nesse cabo, né, com a minha furadeira. Eu vou mostrar como eu vou fazer isso, né? Aí depois eu vou fazer a têmpera. Então ela vai estar muito próximo do final, porque depois que fizer a têmpera eu vou fazer o revenimento, eu vou mostrar como é que faz, né? Depois vai ser fácil passar uma lixa aqui e tirar as marcas que vai ficar do revenimento e da própria têmpera. Porque nós já tiramos tudo que foi risco agora, né? Eu vou fazer ela acetinada, que é um tipo de lâmina que eu gosto muito. Então é isso. Agora eu vou furar e vamos para a têmpera. Então, amigos, olha, agora eu vou fazer a furação do cabo. O nosso cabo vai começar aqui e vai até essa marca aqui que eu fiz. Eu vou fazer aqui vai ser 3 pinos, né? Vai ser um aqui, um no meio e um aqui próximo do final. Eu vou usar uma broca de aço rápido de 4 milímetros. Por que 4 milímetros? Porque é o pino de latão que eu tenho aqui na oficina. No caso, esse pino aqui, ó. Dá para comprar na internet, enfim, loja de materiais nobres, né? Metais nobres, né? Eu diria. O que vocês podem fazer se vocês não tiverem como comprar? Pode usar um prego. Aí vocês cortam um prego na medida que vocês querem. Só se lembrem de comprar uma broca na mesma medida do prego, tá certo, amigos? O que mais eu vou usar? Uma furadeira. Então, uma broca, uma furadeira. Essa faca que eu estou mostrando para vocês, ela está sendo confeccionada apenas com esmeril de ferramentas assim, elétricas, né? E a minha furadeira, né? Aqui eu tenho furadeira de bancada, mas eu vou mostrar como que fura com essa furadeira, porque aço, você não pode pegar a furadeira e fazer de uma vez, porque para furar aço é velocidade baixa, né? Tem que ter força, mas velocidade baixa. Se você segurar o botão dessa furadeira, ela vai girar no limite máximo do RPM dela e você vai queimar a broca. Aí vai ter que reafiar a broca. Inclusive eu tenho um vídeo nesse canal ensinando a afiar brocas, mas vamos lá. Então você pega a furadeira e faz zoom, só zoom. Aí quando ela vai pegar na velocidade, você tira o dedo, ela diminui a velocidade e assim vocês conseguem furar um material sem danificar a broca, tá certo, amigos? Eu vou posicionar, vou fazer a marcação e vou furar para vocês verem. E depois vou fazer a têmpera nessa lâmina. Mais uma pausa. Então a faca já está posicionada. O meu primeiro furo, eu vou fazer 1 centímetro longe dessa marca que eu fiz, que é o final do cabo, né? E aqui, no final do cabo, vou fazer também uns 2 centímetros desse lado aqui. Que é para não ficar muito próximo do final exatamente. Agora eu só preciso determinar o meio. Então aqui tem 3 centímetros, vai ser 1,5. Então aqui vai ser o meu primeiro pino, tá certo? E aqui a mesma coisa, aqui eu vou medir. Aqui também deu 3, então vai ser aqui, ó. 1,5. Tá certo, amigos? Agora eu preciso determinar o meio desses dois, né? De pino a pino aqui deu 8, então vai ser aqui no 4, certo? Desse pino nesse deu 8, então no meio. Aqui por sorte deu 3,50, né? 3,5 centímetros. Então vai ser 1,75 aqui, vai ser bem aqui, ó. Agora eu vou pegar minha furadeira e fazer 3 furos aqui, tá certo? Vou parar para colocar a broca. Então, amigos, olha, eu peguei uma broca velha que eu tinha aqui, ó. Eu desbastei e fiz uma punção, né? E fiz 3 marcas aqui, ó. Pra quando eu for... E bati, né, com a marreta. Pau! Dessa forma aqui, ó, que eu fiz, ó. Peguei aqui, ó, coloquei... Tá certo, amigos? É só uma broca velha.
Agora, fazer, ó, o mais reto possível, tá, amigos? Ó. Desse jeito, ó. O ideal, amigos, é vocês prenderem com grampo C, tá? Não vai desse jeito, não. Vou até prender com grampo C para ficar mais instrutivo o negócio. Vai que esse trem gira e pega na mão de vocês, né? Tá aqui. Aí, ó. Mais seguro agora, né? Agora é aqui, ó. Você viu que foi rapidinho para furar, né, amigos? Ó. Mais fácil que isso é só um miojo. Aqui, ó. Tá certo, amigos? Agora eu vou pausar e vou para a têmpera. Então, amigos, chegamos agora aqui na parte da têmpera. Vamos fazer, neste caso, usando a forja. Mas vocês também podem estar usando uma churrasqueira com carvão e colocar um soprador, um secador de cabelo ou até mesmo um ventilador, mas o secador de cabelo é mais prático, né? Porque ele vai direcionar, ele é direcional, né? Então vai atingir a temperatura mais rápido, né? Enfim, mas para quem quer fazer uma forja, eu tenho um vídeo nesse canal ensinando a fazer, desde o queimador atmosférico até a forja. É bem simples a construção, tá certo, amigos? No caso, eu vou usar a coloração, né, para poder fazer essa têmpera. Quando ela atingir um vermelho cereja, significa que ela está no ponto ideal para poder mergulhar no meu tanque aqui, ó, de óleo diesel que eu tenho aqui, ó. Tá certo, amigos? Aí eu vou mergulhar ela numa posição reta assim, né? Não pode entrar de lado, né, em nenhuma direção, porque senão ela vai empenar. Aí depois tem um outro processo para desempenar, bem chato de fazer, por sinal. Mas vocês não vão ter perdido a lâmina se isso acontecer, tá certo, amigos? Tem uns martelinhos de desempenho que a gente usa depois do revenimento. Tem vários vídeos aí no canal ensinando a fazer, né? Não no meu canal, né? De outros cuteleiros. Mas em breve eu farei um também para poder ajudar a todos que tiverem dúvida. Então é isso aí. Alguns cuteleiros, né? Eles usam o ímã. Eles colocam dentro da forja. E quando está próximo desse vermelho cereja, eles tiram a lâmina e colocam em cima do ímã. Se ela perdeu a sua propriedade magnética e já não cola mais no ímã, nesse exato momento, calcula-se que ela está preparada para ser mergulhada no óleo, né? Que pode ser óleo diesel, óleo de cozinha, fluido de freio, fluido hidráulico, enfim, óleo de motor. No caso, eu estou usando óleo diesel, tá certo, amigos? Só que esse método tem que tomar um certo cuidado, porque no momento que ele atinge essa temperatura crítica, que o átomo entra em colapso e os elétrons param de circular e ela perde essa propriedade magnética, que é em torno lá dos seus 800 graus, no caso desse tipo de aço que eu estou usando, se você passar de 1000 graus, ele também não vai mais estar pegando, né? Você levou um colapso. E aí, se você ficar só atentando a esse lance do magnético, você vai queimar o aço. Então você tem que associar a coloração, que é legal, e o ímã. No caso eu não vou usar o ímã, vou usar só a coloração. Vermelho cereja eu vou tirar e vou mergulhar. Eu vou apagar todas as luzes. É legal que se for usar uma forja, tanto a carvão quanto a gás, que seja à noite, porque a luz do sol atrapalha, tá certo, amigos? Então eu vou pôr fogo aqui na forja e vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma luva para temperatura. É bem barata, por sinal, esse tipo aqui. Vamos lá.
vamos lá. Não coloca ela e esquece lá dentro, tá certo, amigos? Isso aqui é tipo assar alguma coisa. Você coloca, vira, olha, tá certo? Porque toda a parte da lâmina tem que estar vermelho cereja. E vai ser uma têmpera integral. Eu coloco um pouco aqui fora para poder ganhar uma temperatura. É que a luz, né, e a câmera não vai mostrar o verdadeiro tom que ela está. Perfeito, amigos. Vou dar uma limpada aqui. Ó, feita a têmpera, certo, amigos? A lâmina tá reta. Vou pegar uma lima aqui só para fazer um teste. Então, amigos, olha, peguei aqui uma lima, né? Olha o barulho que faz, ó. A lima não pega. Ela desliza lindo. Deixa eu ver se eu tenho. Ó, esse aço aqui, ele não está temperado, ó. Ele come, né, ó. Diferente desse aço, tá certo, amigos? Então agora eu vou para a parte do revenimento. Mais uma pausa. Bom, amigos, agora nós vamos para o revenimento. O que eu vou fazer? Vou dar uma limpada aqui na minha lâmina, que eu tirei ela da forja, né? Vou pegar aquela lixa, ainda vai ser grão 36, para ser mais rápido. Vou prender ela aqui na minha bancada, né? E vou lixar. Essa é uma forma de eu poder ver que cor vai ficar meu revenimento, tá certo? Nós buscamos um tom palha para o revenimento. Então eu vou dar uma limpada aqui nela. O revenimento é importante, gente, para você que está fazendo a sua primeira lâmina, porque ele vai aliviar as tensões. Quando nós tiramos a faca, a lâmina da forja, introduzimos no óleo quente e ela recebe aquele choque térmico, os grãos estão dilatados, eles diminuem, eles ficam todos tensos e o revenimento dá uma dilatada nesses grãos de novo. E aí ela fica com aquele efeito de uma mola, né? Dificultando assim a quebra, se porventura vocês vierem a bater ou deixar cair. Tá certo, amigos?
Não limpei muito não, né? Só dei uma tirada no mais grosso. Vou fazer uma pausa. Vou usar esse forno aqui, é um forno de pão de queijo mesmo, sabe? Elétrico. Ele chega até 230 graus, diz aqui o mostruário, mas eu vou deixar ele aqui em 200 e pouco, 220, porque tem uma perda de calor aqui pela porta que já tá velha, já não veda legal. Então eu coloco um pouco a mais. Mas a temperatura ideal é de 180 a 200 graus por 1 hora, tá certo, amigos? Eu rodo aqui. Ao todo vai dar 1h15 mais ou menos. Por quê? Porque eu tenho que fazer um pré-aquecimento, né? Porque ele vai levar uns 10 a 15 minutos até atingir essa temperatura de 200 graus. Então eu deixo ele uns 10, 15 minutos, aí depois 1 hora, depois que ele já tá quente, tá certo? Pego a minha lâmina, coloco aqui dentro. E agora é só esperar. Olha, amigos, já passou aquele tempo que eu havia comentado dentro do nosso forno. A 200 graus aí foi que eu deixei, em média. Por 1h15, né? Que foi 15 minutos para esquentar o forno e 1 hora com a lâmina lá dentro, ó. Olha aqui, ficou amarelo palha, que é a cor que buscamos, né? Quando estamos fazendo uma lâmina desse tipo de aço, que é o 5160, 1070. Tem outros também que dá essa tonalidade. Significa que a têmpera foi efetiva, consequentemente esse revenimento também foi, né? Tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou prender essa lâmina na minha bancada e vou tirar esse amarelo palha, né? Enfim, e vou tirar todos os riscos que a minha lixa, aquela grão 36 eu usei, né, para alinhar a minha lâmina, tá certo, amigos? Vou fazer uma pausa e posicionar. Então, amigos, olha, cortei aqui as lixas em tiras, né? Eu vou passar aqui eu ia passar uma 100, mas eu tô sem aqui no momento, eu vou passar uma 80 que eu achei aqui, né? Vou passar nessa direção para tirar esse amarelo palha e também para reduzir os riscos, né? A profundidade dos riscos que a nossa lixa 36 deixou. Lembrando que essa faca vai ser acetinada, tá certo, amigos? E vamos lá, ó. Eu vou ficar um tempo nessa lixa até eu perceber que eu tirei bastante a profundidade. Daqui a pouco eu volto para mostrar a troca da lixa. Amigos, agora eu vou mudar, eu vou para essa lixa aqui, ó. Mas pode ser uma lixa normal sem. Aqui eu comprei essa feira aqui, eu comprei essa lixa aqui na feira de cutelaria para fazer um teste, né? Ela é adesiva, né? Você destaca isso aqui e ela cola numa chapinha de ferro, né? Você tem que ter uma chapinha, pode ser de madeira mesmo, mas no ferro ela cola melhor. Aí você fica com uma pega melhor aqui para poder estar aqui, ó. Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou lixar nessa posição aqui, ó, meio na diagonal, porque assim
eu vou conseguir visualizar todos os riscos que a minha outra lixa deixou, tá certo, amigos? Ó. É dessa forma que nós vamos fazer o desbaste. Na próxima lixa que eu vier, essa aqui é uma... Eu tô numa 80 aqui ainda, né? Na próxima lixa que eu vier, que vai ser uma 150, eu vou naquela direção. Aí eu vou naquela direção que aí eu vou visualizar os riscos que essa deixou. Tá certo, amigos? Então agora é nessa posição aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui para que vocês entendam. Aqui eu consigo visualizar que tem bastante risco profundo ainda. Pois bem, vou continuar, vou fazer uma pausa. Ah, amigos, eu não comentei, esse é um procedimento que leva muito tempo, tá? Às vezes chega a levar 1 hora a 2 horas de cada lado, dependendo do tamanho da lâmina, tá certo? Então, não desanimem, igual eu comentei em uma outra parte deste vídeo. Se cansou, guarda a faca, guarda as lixas, guarda o grampo C, pega outro dia que vocês vão estar mais empolgados e manda ver. Porque se vocês abandonarem essa fase ou pularem essa fase de fazerem bem feito, no final vocês vão matando a sua faca lentamente, né? No final sua faca vai estar toda cheia de risco, com falhas que vocês foram deixando pelo caminho, tá certo, amigos? Então, mais uma pausa e vou continuar. Eu ainda estou na lixa aqui 80, tá, amigos? Olha aquele processo que eu falei, ó. Eu cortei essa minha lixa aqui, ó. Ela vem com esse adesivo atrás aqui, ó. Você tira esse adesivinho aqui, ó. Tirei, ó. Eu venho aqui, cola aqui na minha chapinha, ó. Então é mais fácil, né? Você não tem que ficar segurando a lixa. É só segurar a chapinha, tá certo? Mais uma pausa. Estou agora na lixa 150, ó. Tá certo, amigos? Já tá mudando toda a configuração da lâmina, ó. Então, amigos, olha, eu cheguei aqui até a lixa 400 apenas. Eu não vou muito alto, não. No meio do processo eu fui pensando, porque para não elevar esse nível de lixamento a um estresse para você que está começando, vamos até a 400. Agora, o que eu vou fazer? Eu fui até a 400 tirando todos os riscos e agora eu vou voltar na 320. Ó, essa é uma 320. Como eu vou fazer acetinado, então eu vou até a 400, aí eu desço um número, né? Número comercial aí que tem. Então, ó, vamos lá. O acetinado eu vou fazer só isso, ó. Eu colei uma borracha aqui, poderia ser couro, eu colei EVA mesmo, que é o que eu tinha aqui, mas couro também fica bem bacana. Colei na minha chapinha. Eu vou colocar aqui, ó, lixa, eu vou só puxando assim, ó, para fazer o acetinado. Eu vou fazer isso em média 100 vezes de cada lado, tá certo, amigos? Então vou fazer isso 100 vezes, ó. Por que 100 vezes? Porque foi um número que eu fiz que eu achei que ficou legal. Mas vocês podem achar a quantidade de vezes que mais se adequa à lâmina de vocês, tá certo? Eu resolvi criar um padrão, né? Para que eu não me perca. Tá ficando bem bacana. Daqui a pouco eu vou mostrar próximo da câmera. Tá certo, amigos? E o importante aqui é fazer numa linha reta, né? Não faz torto, porque senão você vai conseguir visualizar os riscos, que isso não é legal.
o mais reto possível. Vou fazer uma pausa para vocês não terem que ficar aguentando. Então, amigos, olha como que ficou o acetinado. Ainda falta fazer esse lado, tá? Tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar de novo lá e mais um tempo do outro lado. Depois eu vou voltar para a fase de colocar o cabo, tá certo? Mais uma pausa. Olha, amigos, acabei aqui, ó, os dois lados, ó. Está acetinada. O que eu vou fazer agora? Eu vou envolver ela num papel higiênico. Porque o papel higiênico, ele ajuda a proteger e não deixa riscar, né? Porque vai ter batida, vai ter, talvez, às vezes escapa da mão, enfim, a faca. Qual que é a ideia? A lâmina, praticamente, a parte aqui onde vai ser feito o gume da faca e tal, já está pronto. Aqui, ó. Vou passar uma fita crepe aqui para travar tudo isso aqui. Aqui, ó. Aqui a fita crepe. Envolvo o papel higiênico aqui, ó. Se vocês tiverem alguma outra técnica, pode usar também. Essa aqui é só uma ideia, tá, amigos? É que eu sempre usei, deu certo, continuo. Aqui, ó. Agora eu vou para a parte do cabo, tá certo? Então, amigos, olha, eu vou ter aqui, ó. Cortei 2 talas de madeira, não sei nem que madeira é essa, mas enfim, é uma madeira que eu tenho aqui na oficina há muito tempo. Cortei exatamente aqui, ó, do tamanho que vai ser o cabo. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma gota de Super Bonder. Pode ser outra cola, desde que seja essa de adesivo rápido. No caso, essa aqui é aquela Tech Bond. Tá? Vou juntar as duas aqui, ó. Só uma gotinha, tá, gente? Não vai exagerar não, que senão depois vocês quebram a tala e não tiram uma da outra. Vou até tentar mostrar aqui, ó. É 2 gotinhas só, bem modesta. Eu vou colocar aqui, ó, uma do lado da outra. E vou prender aqui na minha morsa. Se você não tiver morsa, pode usar aquele famoso grampo C, tá bom? Vou esperar secar e depois eu vou mostrar qual é a próxima parte. Ó, amigos, ó, já colou aqui, ó. O que eu vou fazer, ó? Essa parte, ela vai ficar aqui, ó, para o lado da lâmina, certo? Então, isso aqui tem que estar perfeito o acabamento, porque depois você não tem mais como acessar essa parte, né? Então eu vou fazer o que, ó? Vocês percebem que está tudo desnivelado aqui. Então eu vou prender nessa posição aqui, ó. Deixa eu pôr a câmera ali. Então, amigos, olha. As 2 talas já estão aqui, então tem que deixar elas iguais aqui, ó, bem pareadas. Então eu vou usar minha grosa aqui, ó. Se vocês tiverem uma lixadeira de cinta, é óbvio, vai lá para a lixadeira. Mas no caso, essa faca é só para usar o esmeril, né, e a furadeira, que são ferramentas elétricas, e o resto lima, enfim, lixa. Olha, já estão pareadas aqui, ó, tá certo? Que elas vão ficar do lado de cá, ó, né? A lâmina vai ficar no meio das duas, ó, mas aqui, ó. Agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar lixas, parte manual, e vou lixar isso aqui, ó, para tirar esses riscos que a grosa deixou e deixar já polido, tá certo? Mais uma pausa. Então, amigos, olha, eu peguei uma lixa 80, né? Aquela lixa que eu colo na minha barrinha aqui de metal. E agora eu vou tirar os riscos, ó. E também aproveitar para ir nivelando um pouco mais, né? Porque a grosa, ela tem os dentes, então ela nivela, mas ela deixa uma pequena falha, né? Agora com essa lixa aqui, ó, dá uma olhada. Já estou nivelando um pouco mais e melhorando o acabamento. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa lixa aqui que é grão 80, depois eu vou para uma 150, 320, 320, 400. É isso que eu vou fazer. E volto para mostrar como que ficou esse lado. Mais uma pausa. Então, olha, saí aqui da lixa 600, olha como que ficou. Agora eu vou
dar mais uma gota aqui do nosso amigo Tech Bond, Super Bonder, enfim, o que vocês quiserem. E vou colar e depois eu vou furar tudo ao mesmo tempo. Esse furo, este furo e este furo aqui. Perfeito, amigos? Ó. Mais uma pausa. Então, amigos, olha, já secou, eu colei aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer esses 3 furos. Eu tô usando a furadeira de bancada porque eu levei a minha furadeira manual para casa e esqueci de trazer. Eu quero terminar logo esse vídeo, gente, mas é só furar naturalmente. Isso aqui é madeira, tá? Ó. Então é fácil, tá certo? Eu vou usar de bancada porque eu quero finalizar esse vídeo. Porque senão eu fico muito tempo enrolado aqui com o vídeo. Aí depois eu vou fazer, depois de pronto, eu vou fazer esse acabamento aqui, vou usar grossa, lixa manual, mas vou chegar nessa parte ainda. Então, ó, é só colar igual eu colei que eu mostrei, tá certo? Agora é furar. Certo, amigos? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Agora eu vou descolar, vou colocar uma tala de cada lado e vou passar os pinos para ver se ficaram bem direcionados, tá certo? Mais uma pausa. Então, olha, eu vou passar esse pino aqui, ó, já cortei, ó. Agora, quando a gente corta, fica uma rebarba aqui, tem que tirar essa rebarba. Eu vou mostrar como que eu tiro. Eu normalmente uso a lixadeira de cinta, no caso eu vou mostrar como que eu uso uma lixa. Ó, prendi o pino aqui, ó. É só fazer assim, ó. Eu prendi mal. Tem que matar essa rebarba aqui que fica, ó, porque senão depois eles não entram na madeira, né? Quando você for passar ele na madeira. Na hora do corte, né? Ele fica uma rebarba e quando vocês forem passar ele aqui, ó, se tiver com essa rebarba ele não entra. Tá certo, amigos? Mais uma pausa. Então, olha, eu fiz um teste, né? Eu passei os pinos, não tá nada colado ainda, eu passei os pinos. É importante passar os pinos antes de começar a preparar a cola, porque se der alguma coisa errada, depois que já tiver com toda a cola, vocês perdem todo o material. Cola, vira uma lambança o negócio. Então, ó, aqui à frente, ó. Agora eu vou separar e vou riscar aqui e já volto pra mostrar, peraí. Então, olha daqui, amigos, ó. Eu desenhei aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer alguns furos aqui, ó, com a furadeira, bem rasos, tá? Eles não podem sair do lado de cá, não. Bem rasos, que é pra cola poder entrar. Pra melhorar um pouco a pedra. Eu poderia até ter feito nessa faca aqui, furos passantes mais furos. Mas é uma faca que não vai sofrer impacto, né? Então, não vai ter risco de descolar. Tá certo, amigos? Olha aqui, ó. Os furinhos que eu fiz, bem raso. Agora vamos para a parte da cola. O que vai precisar? Da cola, né? Eu vou usar aquela cola bicomponente, que pode ser Araldite ou qualquer outra marca mais em conta. Eu acabo comprando daquela marca Redilize. Eu sempre falo porque no momento é a mais barata que eu achei. Parece que tem uma outra marca chamada Colmeia que está aí no mercado também, que reza a lenda que é mais barato que a Redilize, mas eu não sei se a pega é tão boa. Mas enfim, se alguém souber de uma outra cola melhor, mais barata, me avisa aí no WhatsApp, que eu deixo sempre o telefone no final. Então, amigos, ó, tô com a cola pronta aqui, ó, já mexida, ó, o copinho. Agora eu vou só passar um pouco aqui no cabo, juntar as peças para o grampo C e depois eu volto para outra fase, que é ensinar a fazer o fio, né, terminar o cabo, né, óbvio, polir o cabo e mostrar o resultado final dessa faca feita apenas com 2 ferramentas elétricas, o esmeril e a furadeira. Lembrando que eu usei essa última furadeira de bancada porque a minha furadeira manual está em casa, tá, gente? Mas é perfeitamente fácil de usar e conseguir um bom trabalho usando a manual, tá certo? Coloco os pinos aqui, ó. Aqui na ponta do cabo, vocês percebem que eu acabei puxando com o dedo, né, a cola.
bem pouco, porque senão quando eu apertar vai vazar em direção à lâmina, tá certo? Dá pra tirar depois com pano com álcool, mas é que eu quero que vaze o mínimo possível. Já coloquei aqui. Agora eu vou para essa outra parte. Um pouquinho no furo aqui. Aqui eu puxo assim para... Entrou tudo igual uma luva. Certo, amigos? Ó. Fiquem atentos se todos os pinos estão dos dois lados, né? Agora é grampo C, esperar 24 horas, que essa minha cola é de cura lenta, né? Tem umas que é cura de 15, 20, 30 minutos. A minha é de 24 horas. Se vocês quiserem comprar essa de cura rápida, fiquem à vontade. Aqui eu me acostumei a usar essa, então estou usando só essa. Eu vou apertar, apertar. Ó. Percebe-se que vazou um pouquinho aqui, ó, em direção à lâmina. Agora eu pego um pano com álcool e limpo. Eu vou limpar aqui, ó. Vira aqui. E limpa aqui também. Certo? Resolvido. Agora é esperar 24 horas e voltar com a outra parte final do vídeo. Aqui, amigos, olha. As talas já estão coladas, né? A nossa faca. Agora eu vou prender a minha morsa. Eu tenho 3 tipos de grosa aqui, ó. É o que eu vou usar para desbastar o cabo. Tá bom? Mas qualquer grosa serve. Eu vou testando uma a uma aí, vamos ver qual que se sai melhor. E depois aqui os pinos que ficaram um pouco para fora eu vou usar uma lima para poder rebaixar eles. Vou posicionar aqui para mostrar. Eu vou prender aqui, ó, eu tenho 2 talas de madeira com EVA, mas pode ser couro também. Vou prender aqui no meio, ó, assim, ó, para não ferir a lâmina, tá certo, amigos? Aqui, ó. E aqui, ó. O que mais? Ó. Vocês podem optar pelo lado que comer mais, tá bom? Eu vou desse lado aqui, que esse lado tá melhor. As minhas grosas já estão cansadas. Já trabalharam muito nessa vida. Vou testar essa outra aqui, tá? Ah, essa tá comendo muito. É basicamente isso, meus amigos. Eu vou gastar essa parte toda aqui e já volto para mostrar para vocês. Aí, amigos, olha, consegui aqui, ó, fazer o contorno aqui, deu um pouco de trabalho, tá? Mas com paciência, vocês usam esse lado aqui da lima não, da grosa, ela entra perfeitamente aqui, ó. É um servicinho aí de 1 hora, mais ou menos, tá? Esse aqui, ó, foi o que eu gastei, né? Agora eu vou dar uma melhorada aqui, ó, nesses pinos aqui, ó, que eles estão sobressalentes, né? Então eu vou pegar uma lima e gastar eles, vou mostrar. Então, amigos, olha, peguei uma lima, qualquer lima serve, tá certo? Eu vou, ó, e vou gastar esse pino aqui, ó. Isso. E esse aqui também. Já tá bem rente, tá vendo, amigos? Ó. Agora tem mais esse e mais esse aqui, ó.
Aí depois eu já vou dar uma limpada aqui nas marcas e na cola, tá bom? Vou fazer uma pausa, vou gastar esse outro. Antes disso eu vou mostrar pra vocês. Essa parte é importante. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou gastar isso aqui. Olha aqui, ó. Eu já fiz esse lado, esse outro lado. Então o que eu tenho que fazer agora aqui, ó? Tá muito quadrado, tá feio, né? Eu poderia ter feito até redondo, mas enfim, fiz quadrado. Eu vou fazer aqui um degrauzinho, só um rebaixo aqui, ó. Vou começar nesse pino aqui, ó, na beirada do pino, né? E vou fazer um rebaixo, eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu fiz uma marca aqui com uma caneta, ó, na beirada do pino, tá bom, amigos? É aqui que eu vou fazer o rebaixo, tá bom? Vou prender de novo e vou mostrar como é que eu vou fazer. Ó, lâmina presa, né? E aí com a minha grosa, tá aqui, ó, vou... Aqui é um serviço de formiguinha, tá certo, amigos? É paciência, tá bom? Essa parte, tanto faz fazer agora ou fazer antes de colar o cabo. Eu optei por fazer agora, tá certo, amigos? Mas vocês também podem estar optando por fazer antes. E aqui é isso aí que eu tô te mostrando. É só ir com calma, pega a sua grosa, um copinho de café e vai fazendo. Uma pausa. Aqui, amigos, ó. Fiz um rebaixinho aqui, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou arredondar isso aqui, ó. Tá certo? Já fiz esse rebaixo aqui para dar um charme na nossa faca. Agora eu vou arredondar. Eu vou prender ali na morsa e vou mostrar como é que eu faço. Eu vou usar aquela minha lixa 36, de ferro mesmo, nesse momento. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Se vocês tiverem lixa de cinta, que é aquelas que vão na lixadeira de cinta, elas são hiper resistentes, então para fazer esse movimento elas são fantásticas, né? Mas se vocês não puderem comprar a lixa, pode ser uma lixa normal. Você só dá uma reforçada aqui em cima, ó, com fita crepe ou esparadrapo, ou enfim, o que vocês tiverem em casa, porque senão ela parte logo, sabe? Ela não aguenta essa brincadeira, ó. Assim, ó. Esse placo tá me atrapalhando. Ó. Vou mostrar como tá ficando e já volto aqui. Ó. Tá certo? Vou fazer uma pausa aqui. Olha aqui, ó. Como que tá ficando. Agora eu vou para a parte de baixo, ó. Olha como é que ela vai rachando aqui, ó. Já estraguei várias dessas. Elas vão se acabando. Mas aguenta. Aqui nós vamos fazer uma mais fininha, né? Para poder pegar essa parte aqui. Mais uma pausa. Olha aqui, ó.
fiz uma mais fina, ó, praticamente metade desse tamanho aqui, ó, para fazer esse cantinho. Mais uma pausa. Olha como que tá ficando, gente. Bacana, né? Então agora tem muitos riscos aqui, ó. Além da madeira, no dorso, né? Em todo esse contorno aqui, ó, que a nossa roda de esmeril deixou. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que, antes de prosseguir, tirar todos esses riscos, né? Até a ponta aqui, ó. Tá bom? Vou mostrar como que eu faço. Mais uma pausa. Eu vou começar lixando aqui, ó, o dorso com uma lixa 80, mas pode ser a lixa 100, ó. Pra gente tirar esses riscos aqui, ó, deixados pelo esmeril. Eu tô colando aquela minha lixa aqui nesse nosso pedacinho de ferro, mas você pode pegar aqui uma lixa também 100, 150 e aqui assim, ó. Vou fazer um pedacinho aqui só para vocês verem. Para conseguir fazer um comparativo, amigos. Aqui, ó. A gente tem que tirar todos esses riscos aqui, ó. Não deixa o dorso com risco não, que todo esse trabalho até aqui de horas vai pro lixo, tá? Se agora na parte final do acabamento vocês fraquejarem, né? Se cansarem de concluir, então, ó, vou fazer uma pausa aqui para, ó, rapidinho, tá olhando? Tá vendo? Eu fiz esse pedaço aqui, ó. Mas tem que fazer em tudo, ó. Tá? Vou fazer uma pausa e vou continuar. Essa é a técnica, tá, amigos? Aí, amigos, ó. Agora eu vou lixar o cabo, tá certo? Ó, peguei lixa de madeira, vou começar aqui com uma 80. Mas poderia ser 100 também. Ó. Fazer mais uma pausa. Fiz aqui a primeira passada aqui da lixa 80, né? Agora eu vou aqui para as laterais. Aí eu vou mudar, vou lá para a bancada. Eu tenho uma morsa de cabo para fazer cabo, mas vamos estar usando só o que a gente tem que usar, que são poucas ferramentas. Eu vou usar um grampo C para prender isso lá na bancada, tá certo, amigos? Aqui, ó, grampo C, nossa faca presa, nossa lixa 80. E vamos lá agora. Agora eu vou usar uma chapinha. Logo mais eu vou usar só a mão, mas agora é uma chapinha. Para ajustar essas imperfeições aqui, ó. Aqui ficou quando eu apertei com o grampo C para poder colar o cabo.
Amigos, isso é serviço de algumas horas, então não desanimem, tá certo? Vou fazer uma pausa aqui. Agora eu vou no manual aqui, ó, sem usar a minha chapinha, tá certo? Ainda tô com a mesma lixa, tô na 80 aqui ainda. Agora eu vou aproveitando para poder tirar essas quinas aqui. Poderia ter quinas, porque tem facas que tem quinas aqui, só o dorso é abaulado e aqui essa parte da tala ela é totalmente quadradinha e fica lindo. Mas no caso, essa minha faca, eu vou tentar fazer ela o máximo que eu puder, ovalada ou arredondada aqui. Uma pausa. Então, olha, amigos, eu estou aqui na lixa 320. Meu objetivo é chegar aqui até a lixa 600 apenas. Até a 320 eu estou indo nessa lixa de ferro. A partir daí eu vou seguir naquela lixa d'água. Sem usar água, né, amigos? Sem usar água. É só o nome, tá? Tá certo? Vocês que estão começando não conhecem essa lixa, a famosa lixa d'água, ela vai até grão 2000, acho que até passa disso. Essa lixa aqui, essa é a lixa d'água, mega fina. Eu vou chegar até ela, tá certo, amigos? Agora vou passar mais aqui uma 320 que eu não passei desse lado ainda e já volto para mostrar o resultado. Esse aqui é um serviço que eu estou levando em média 1h30 para fazer. Olha, amigos, saí aqui da lixa 600. Agora eu vou passar um pouco de óleo mineral no cabo para mostrar para vocês. Aqui, ó. Gostei da madeira. Aqui, ó. A faquinha tá ficando jóia. Depois eu vou selar essa madeira com aquela mistura de óleo mineral e cera de abelha. Qualquer dia eu faço um vídeo falando sobre isso. Amigos, vocês acompanharam só o esmeril de ferramenta elétrica e a furadeira, nada mais. O resto é lima, é lixa, tudo coisas que vocês conseguem ter. Nem se não tiver em casa, pegue emprestado do vizinho, dá para fazer. Aqui, ó. Tá certo, amigos? Agora falta a parte do fio. Eu ia fazer um vídeo afiando a faca, né? Enfim, dá uma sequência, mas esse vídeo já ficou longo demais. Eu tenho um vídeo nesse canal, né? Eu vou deixar aqui em cima o link para que vocês vão até lá e aprendam como eu faço para afiar facas, tá certo? Então, olha, vou tentar mostrar da melhor forma que eu puder aqui, ó, para encerrar esse vídeo que já tá longo demais. Aqui, ó, dá uma olhada. Isso aqui eu fiz acetinado, né? Essa lâmina. Eu gosto das lâminas acetinadas, ó. Dá uma olhada, amigos. Essa madeira aqui, ó, eu passei óleo mineral, agora eu vou selar ela com uma mistura de cera de abelha com óleo mineral, ó. Vira uma pasta. É show de bola isso aqui. Para poder dar uma selada, porque aí a água bate, ela não entra nessas madeiras aqui. Apesar que essa madeira aqui é bem densa, né, a estrutura dela. É uma madeira bem antiga. Tô passando aqui a cera de abelha aqui, ó. Só para que vocês... Aqui, ó. Ela tá bem próximo já aqui, ó. Deve ter tem menos de 1 milímetro aqui, deve ter uns
0,5, enfim. Dá uma olhada, a pega da mão. Como ficou. Ela tá lambuzada aqui, mas foi da cera que eu passei agora, amigos. Tá certo? Então, olha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito amor aí, muita dedicação para ajudar aquela pessoa que quer começar na cutelaria, mas está em dúvida se é isso mesmo que ela quer. Então, só um esmeril e uma furadeira, amigos. É óbvio, né? As brocas, a lixa, mas de ferramenta elétrica, que é o que é mais caro, né? O aço, se vocês não tiverem de um amigo aí, um feixe de mola, coisa e tal, dá para comprar no Mercado Livre, na internet. Tá certo, amigos? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Fiquem todos com Deus e até meu próximo vídeo, amigos.